Este documento traça um panorama das singularidades humanas, destacando percursos de vida excepcionais e figuras emblemáticas, cuja resiliência marcou o mundo e redefiniu as percepções de normalidade. Número 10. Julia Ann Gnus. A trajetória de Julia Ann Gnus é um exemplo eloquente da transformação de uma aflição numa obra de arte e um poderoso testemunho de empoderamento através da expressão corporal. Confrontada com a porfíria, uma doença de pele dolorosa que torna sua pele particularmente vulnerável e propensa a cicatrizes, a senhora Gnus tomou a decisão audaciosa de cobrir quase 95% do seu corpo com tatuagens. Este passo, inicialmente concebido como um método terapêutico de camuflagem para ocultar as marcas da doença, rapidamente se metamorfoseou numa busca artística pessoal e numa afirmação radical de identidade. Desta forma, ela subverteu os estigmas associados à sua condição de saúde numa identidade visual marcante, transformando o seu corpo numa tela viva. O seu estatuto de mulher mais tatuada do mundo, reconhecido por instituições de renome, cimenta o seu legado não só como uma figura mediática, mas também como uma pioneira que contribuiu para alargar a definição social de beleza. A sua história está intrinsecamente ligada ao conceito de resiliência psicológica, demonstrando ser possível transcender a dor física e os desafios de saúde para forjar uma confiança inabalável e um sentido único de si. Ela representa uma figura inspiradora para aqueles que procuram reivindicar os seus corpos apesar dos julgamentos, provando que a arte pode ser um poderoso veículo de cura e de reapropriação identitária. Número 9. Alonzo Clemens. Alonzo Clemens encarna o fenômeno fascinante dos savantes, onde uma capacidade cognitiva aparentemente limitada coexiste com uma aptidão artística excepcional. Devido a uma lesão cerebral traumática precoce, o seu desenvolvimento intelectual foi afetado, resultando num quociente de inteligência na faixa inferior. No entanto, ele possui um dom extraordinário para a escultura animalista, caracterizado por um realismo e uma precisão anatômica impressionantes. O seu processo criativo é particularmente notável. Basta-lhe observar brevemente um sujeito para memorizar os mínimos detalhes, que reproduz depois fielmente e a uma velocidade desconcertante, trabalhando o barro com as mãos nuas. Este domingo, que parece desconectado dos mecanismos de aprendizagem convencionais, levanta questões fundamentais sobre o potencial inexplorado do cérebro humano e sobre como as vias neuronais podem reconfigurar-se após um trauma. As obras de Clemens alcançaram reconhecimento internacional, sendo vendidas por preços significativos, o que atesta o seu valor estético e a qualidade técnica do escultor. A sua vida é uma poderosa demonstração de que os desafios neurológicos não são necessariamente barreiras intransponíveis à expressão do gênio, podendo, por vezes, servir de catalisador para o surgimento de aptidões únicas e espetaculares, enriquecendo o mundo da arte pela sua singularidade. Número 8. Gino Martino. Gino Martino, mundialmente conhecido pelo apelido evocativo de A Bigorna Humana, destacou-se por uma resistência física e uma capacidade de resistência fora do comum, nomeadamente ao nível do crânio. Especializado em números de strongman e também wrestler profissional, ele desenvolveu atuações em que utiliza a cabeça, sem qualquer proteção, para partir objetos extremamente resistentes, desde blocos de cimento a tacos de beisebol e até barras de aço. O que poderia ser visto como um simples ato de bravata é, na realidade, sustentado por uma particularidade fisiológica rara. Exames médicos aprofundados revelaram que o seu crânio possui uma espessura e uma densidade superiores à média humana, comparando-o favoravelmente à resistência de um capacete de proteção industrial. Contudo, o seu feito não se baseia apenas nesta anomalia óssea. É também resultado de uma tolerância excepcional à dor e de uma concentração mental aguçada que lhe permite canalizar a sua força e minimizar o impacto. Gino Martino encarna, assim, a fusão entre uma característica física única e uma rigorosa determinação psicológica. A sua arte performativa ultrapassa os limites da resiliência corporal
e demonstra até onde o treino e a vontade podem permitir que um indivíduo interaja com o seu ambiente de uma forma fisicamente impossível para a maioria. Número 7. Isabel. A história de Isabela, uma jovem canadiana, é um pivô no discurso contemporâneo sobre a aceitação da diferença e a positividade corporal. Nascida com a síndrome de Klippel-Trenaunay, uma afecção congênita rara que se manifesta por uma malformação e um crescimento excessivo dos vasos sanguíneos, a sua perna direita é visivelmente mais volumosa do que a esquerda e marcada por uma mancha de nascença distinta. Perante esta diferença física, muitas vezes fonte de estigmatização e vergonha noutros contextos, Isabela escolheu um caminho de orgulho e autenticidade radical. O gatilho para o seu papel como ativista foi a publicação viral de uma fotografia, onde ela expunha a sua perna com confiança e sem complexos numa praia. Esta imagem, que se tornou um poderoso símbolo nas redes sociais, transformou uma condição médica num estandarte de inspiração. Isabela conseguiu captar a atenção mundial ao transformar a sua vulnerabilidade percebida numa força manifesta. A sua influência estende-se para além da sua própria condição, encorajando milhares de indivíduos em todo o mundo a abraçar as suas próprias singularidades, sejam elas de origem médica ou não, e a rejeitar a pressão dos padrões de beleza uniformes. O seu impacto ilustra como um ato pessoal de coragem pode propagar-se para se tornar um movimento social significativo em prol da inclusão. Número 6. Gabi Shaw. Gabi Shaw representa um testemunho comovente da tenacidade humana e dos avanços da medicina reconstrutiva. Diagnosticada em tenra idade com um osteosarcoma, uma forma agressiva de cancro ósseo que afetava o seu joelho, ela enfrentou a ameaça de uma amputação convencional. Para preservar ao máximo a funcionalidade do seu membro e oferecer-lhe a melhor hipótese de recuperar a mobilidade ativa, ela beneficiou de uma intervenção cirúrgica inovadora, a rotação plástica. Este procedimento complexo implica a reseção da zona tumoral, a rotação do membro inferior em 180 graus e, em seguida, a sua fixação, permitindo que o tornozelo funcione como articulação do joelho para uma prótese. A adaptação a uma tal modificação corporal exige uma imensa resiliência física e psicológica. Apesar desta provação, Gabi Shaw regressou à sua paixão, a dança de competição, e destaca-se em várias disciplinas. O seu regresso ao palco é mais do que um feito desportivo. É uma afirmação da vida face à doença e uma prova de que a definição de performance e de graça pode transcender as limitações físicas convencionais. Ela tornou-se uma grande figura de inspiração, utilizando a sua história para sensibilizar para o cancro infantil e demonstrar que a coragem, associada à inovação médica, pode transformar uma adversidade percebida como um obstáculo definitivo num trampolim para um futuro renovado e magnífico. Número 5. Rajmohan N.X. Rajmohan N.X. é uma figura de fascínio científico e público, conhecido internacionalmente como Homem Elétrico da Índia devido à sua aparente imunidade a choques elétricos de alta voltagem. A sua particularidade, que ele afirma ter descoberto acidentalmente após manipular um fio sob tensão sem sofrer as consequências habituais, reside numa resistência corporal excepcional à eletricidade. As observações e demonstrações públicas de Rajmohan N.X., onde ele faz circular corrente elétrica através do seu corpo para alimentar equipamentos elétricos, sugerem uma resistência elétrica cutânea e interna significativamente superior à medida na maioria dos seres humanos. Em condições normais, a passagem de tal voltagem provocaria queimaduras graves, danos neurológicos ou paragem cardíaca. O caso de Rajmohan N.X. desafia, em parte, as leis convencionais da física e da biologia relativas à condutividade humana. Embora certos aspectos das suas demonstrações possam ser atribuídos a fatores técnicos ou a um domínio dos pontos de entrada e saída da corrente, o seu fenômeno continua a interpelar os investigadores. Ele ilustra os extremos potenciais da variabilidade fisiológica humana, forçando um diálogo entre a ciência estabelecida
e as manifestações corporais inexplicáveis, mantendo-o num estado permanente de fascínio e de um leve ceticismo esclarecido. Número 4. Ling. Ling, aclamado como o rei dos equilíbrios de cabeça, transformou a proeza física numa arte extrema, alcançando um nível de mestria aparentemente inacessível. O equilíbrio perfeito sobre a cabeça, apoiado num único prego. Este tipo de feito ultrapassa a mera demonstração de força e equilíbrio. Exige uma concentração psicológica e uma condição física que é classificada como atenção mortal, devido ao perigo inerente. Para atingir esta singularidade, Ling submeteu-se a um regime de treino exaustivo e meticuloso, incluindo exercícios para fortalecer o pescoço e a coluna vertebral, como o equilíbrio em superfícies mínimas ou o suporte de cargas maciças, como lajes de betão. Este treino intensivo visa não apenas desenvolver a musculatura necessária, mas também induzir a formação de tecido cicatricial protetor. O uso de um prego, cuja superfície de contato é ínfima, representa o teste derradeiro do seu controlo neuromuscular. O sucesso de tal desempenho depende de uma precisão milimétrica e de uma estabilidade absoluta. A trajetória de Ling é um exemplo marcante de como a vontade e anos de disciplina podem permitir ao ser humano dominar a dor e ultrapassar as fronteiras fisiológicas, criando uma demonstração de controlo corporal única no mundo. Número 3. Levi Castse. A vida de Levi Castse é uma crônica da resiliência face a uma doença genética de extrema raridade e considerável gravidade, a condrodisplasia metafissária de Jansen, CMJ. Esta doença, que afeta apenas cerca de 30 indivíduos identificados mundialmente, é caracterizada por anomalias ósseas graves e dolorosas, um atraso de crescimento acentuado e uma cascata de complicações complexas de saúde, incluindo insuficiência renal crônica e atrofia do nervo óptico. O prognóstico inicial para Levi era sombrio, com profissionais de saúde a expressarem dúvidas sobre a sua capacidade de um dia andar. No entanto, graças a uma intervenção médica especializada precoce e contínua, o seu desenvolvimento superou as expectativas mais pessimistas, permitindo-lhe manter um nível de mobilidade notável. A trajetória de Levi é também marcada por um ativismo significativo. A sua história mobilizou organizações de caridade para financiar as inúmeras deslocações médicas necessárias para o seu tratamento. Ele tornou-se um porta-estandarte na luta contra as doenças genéticas raras, ilustrando não só a capacidade do indivíduo de perseverar face a uma adversidade genética devastadora, mas também a necessidade crucial do apoio comunitário e da inovação médica para transformar um prognóstico num caminho de vida digno e ativo. Número 2. Colby Vanvoris. Colby Vanvoris transformou a sua condição genética, a síndrome de trombocitopenia com ausência de rádio, que é TEAR, numa plataforma para o humor, a autoaceitação e a consciencialização pública. A síndrome TAR é um distúrbio extremamente raro que se traduz pela ausência congênita dos ossos do rádio nos braços e das articulações do joelho, ligando as suas mãos diretamente ao tronco. Confrontado com um físico que apresenta grandes desafios à autonomia nas atividades da vida cotidiana, Colby desenvolveu estratégias de adaptação inventivas e uma atitude notavelmente positiva. A sua escolha de aparecer em plataformas de mídia social, nomeadamente o TikTok, sob um pseudônimo que reflete com humor e franqueza a sua fim, da OCR, para a página 4, início da OCR, para a página X, para a página 5. Diferença física permitiu-lhe criar um diálogo aberto sobre a deficiência. Ele utiliza a comédia como uma ferramenta poderosa para desconstruir tabus e normalizar a sua aparência. A sua abordagem não convencional permitiu-lhe reunir dezenas de milhares de seguidores, inspirando uma comunidade a olhar para além das aparências e a abraçar a autenticidade pessoal. Colby Vanvoris demonstra que a adaptação,
o humor e a visibilidade digital são alavancas poderosas para quebrar barreiras e transformar uma diferença física percebida como uma limitação numa fonte de influência e inspiração social. Número 11. Momento dos casos imprevistos. O homem da imagem à direita viveu quase toda a sua vida à sombra dos olhares. Nascido com uma condição facial extremamente rara, o seu rosto transformou-se ao longo dos anos, esculpido pelo tempo e pela singularidade. Os médicos estudaram o seu caso sem nunca chegar a uma conclusão definitiva. No entanto, por trás desta aparência desconcertante, ele era conhecido pela sua sabedoria e calma. Na sua aldeia, as pessoas vinham ouvi-lo contar histórias e dar conselhos. A sua diferença, outrora fonte de medo, tornou-se um símbolo de respeito e de resiliência humana. A mulher da imagem à esquerda nasceu com uma anomalia facial tão única que não havia registro médico semelhante ao seu. Desde a infância, ela aprendeu a viver com a curiosidade e, por vezes, a crueldade dos outros. Apesar disso, ela desenvolveu uma força interior notável. O seu sorriso, mesmo diferente, revelava uma alegria sincera. Ela gostava de sair, usar chapéus coloridos e afirmar a sua identidade. Para os especialistas, ela representava um mistério médico. Para aqueles que a conheciam verdadeiramente, ela encarnava a coragem e a autoaceitação. Estas figuras testemunham a força inabalável do espírito humano face à adversidade, ilustrando magistralmente como as singularidades podem ser transformadas em profundas fontes de inspiração, resiliência e poder.